Boa tarde a todos. Hoje estamos iniciando mais uma aula aberta do ciclo Blocos Econômicos Regionais, com a aula sobre União Europeia, acordos econômicos subregionais e interregionais. A nossa professora de hoje, convidada, é a professora Patrícia Nasser de Carvalho. A professora Patrícia tem uma grande bagagem, experiência, conhecimento na área tanto de economia quanto de regionalismo. Ela é graduada em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal Fluminense e doutora em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há 6 anos, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela tem experiência nas áreas de economia política internacional, comércio internacional, política comercial, regionalismo e integração. Inclusive, ela tem publicação sobre justamente o acordo União Europeia e Mercosul, que vai balizar a nossa aula de hoje. Patrícia, muito obrigada por estar aqui presente, compartilhando seu conhecimento e trazendo essa aula para nós. Obrigada. É com você. Bom, eu que agradeço, Regiane, o convite. É um prazer essa oportunidade de ter uma troca com os alunos da Unifesp. Como você mencionou, há 6 anos eu sou professora aqui no Departamento de Economia, né? O curso aqui tem 12 anos. Ele se chama Relações Econômicas Internacionais. Ele também é uma proposta do Reúne. E ele é um curso noturno. Como nós estamos dentro do Departamento de Economia, grande parte da grade do curso tem ênfase em disciplinas de economia. E acho que essa minha formação, né, de base economia, e que depois eu fui para a área de RI/EPI, como eu digo, me deu uma experiência e uma trajetória de estudo que eu acho que, apesar de estudar regionalismo e integração, eu acabo tendo um foco maior, uma visão maior sobre questões econômicas. Mas eu também tenho feito um grande esforço nos últimos anos de estudar mais as políticas comerciais, porque, no final das contas, a política conta muito, né? Quando nós falamos de um acordo como esse, nós estamos falando basicamente de negociações amplas, demoradas, complexas, né? E que, de alguma forma, a gente pode ter uma visão muito crítica, apesar da imprensa, às vezes, colocar de uma forma muito simplificada. Então, sim, eu sei que algumas coisas já foram ditas em outras aulas, porque os professores anteriores que me antecederam já falaram um pouco sobre acordos comerciais, então eu tentei fazer um recorte e que os alunos tivessem uma visão diferente, um pouco histórica, porque a professora sempre gosta de fazer uma abordagem histórica contextual. Depois a gente pode, talvez, trabalhar questões mais contemporâneas, mais recentes, que a mídia cobriu mais, e se não der tempo, a minha apresentação, nós deixamos para o debate, tá? Então, aí, por favor, fiquem à vontade depois de falarem o que tiverem dúvida, ou mesmo fazerem comentários, e complementar, né? Porque acho que aqui a gente está numa relação de um diálogo importante de estudiosos e pesquisadores, tudo bem? Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui o material que eu trouxe. Às vezes eu volto à tela, porque, apesar da gente ter ficado muito tempo nesse ensino remoto, às vezes a gente perde um pouco. Eu já tenho dado aula presencial 100%, e vou ser sincera, me dá um certo alívio não ter que ficar só no remoto, né? Claro. Mas a gente também perde um pouco aqui, então qualquer coisa, depois eu gosto de voltar à câmera, às vezes voltar para o slide, então às vezes eu posso demorar um pouquinho, mas para não ficar tão impessoal, então às vezes monótono, tá bom? Vamos lá, então. Como é que eu faço mesmo, Regiane? Eu esqueci como é que faz aqui. Você vai apertar um quadrado com uma seta para cima. Isso. Aí você pode compartilhar. Se a sua apresentação estiver numa guia, você coloca numa guia. Ela está aqui no meu desktop. Ou a tela inteira. Melhor. Melhor a tela inteira. Isso. Então, mas quando eu chego aqui, eu não consigo ver os meus slides no meu desktop, eu tenho que fechar tudo.
Não, aí você vai apertar, aí você vai compartilhar a tela inteira. Aí você vai estar compartilhando essa tela do Google Meeting que estamos nós. Quando você mudar para a apresentação, vai aparecer para a gente. Ok. Compartilha a tela do Google Meeting. Isso, tá dando certo. E aí agora você vai. Isso, agora a gente já está começando a ver a sua apresentação, que está muito bonita. Então, com a foto. Aí você coloca um F5, certinho, começou. Desculpe aí se eu esqueci. Bom, então, o meu objetivo é apresentar o acordo. Na verdade, eu vou enfatizando principalmente alguns elementos que eu considero mais importantes para falar, mas eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a trajetória, a origem, a trajetória, os objetivos e as perspectivas, uma vez que é um acordo fechado em 2019, esse acordo da União Europeia com o Mercosul, mas ele ainda não está em vigor, né? A maioria de vocês deve saber que ele precisa ser ratificado por todos os Estados-membros, Estados-partes, para poder entrar em vigor. Bom, mas qual a origem dele, que hoje já se fala pouco, porque o tempo passa rápido, mas ele é um acordo de 1994. Quando nós começávamos a estudar isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000, nós sempre enfatizávamos esse contexto da década de 90 e a proposta que foi europeia, da União Europeia para o Mercosul, que era um bloco novo, que era um bloco recente, como vocês sabem, mas a União Europeia buscava uma aproximação com a América Latina depois do final da Guerra Fria. Em grande medida também porque a Guerra Fria mudou o contexto do sistema internacional, houve não só uma distensão das relações internacionais, mas também uma oportunidade da União Europeia se colocar como ator internacional mais integrado, né, um discurso de falar numa única voz, de um bloco que estava se consolidando como um mercado comum, né, que pensava muito mais em termos ambiciosos, mas também buscava, em termos econômicos, mais ambiciosos, mas também buscava se colocar como um ator internacional. Isso significava ter uma política externa também mais uniforme, mais homogênea, apesar de em plena expansão, de estar em plena expansão, né? Então, em 95, os europeus, eles propõem para os países do Mercosul e assinam, né, efetivamente acontece a assinatura do Acordo Quadro de Cooperação Interregional União Europeia-Mercosul. Essa palavra interregional, ela de alguma forma não era tão comum naquela época, né? E quando nós falamos um acordo quadro, é um acordo que é posterior a um acordo marco, que se coloca lá as diretrizes gerais, mas esse acordo quadro já é o que vai ser, o que se pretende ser. E se falava aí que seria um acordo quadro de cooperação interregional, que é uma palavra até muito bonita para o momento, mas que se centrava efetivamente em três partes, em três eixos, né? No diálogo político institucionalizado entre ambas as partes, ou seja, seria mesmo um acordo entre blocos cujo objetivo era favorecer também um diálogo político, principalmente porque alguns países latino-americanos e caribenhos, como nós vamos ver, porque a abordagem é não só para a América Latina, de uma maneira, para os países do Mercosul, mas é para uma América Latina também, como eu vou falar um pouco adiante. A ideia é favorecer esse diálogo entre dois blocos de integração regional, que era uma coisa nova, né? E que tinham, aparentemente, valores comuns, como democracia, respeito aos direitos humanos. O Mercosul, vocês sabem bem qual é o histórico dele, e de objetivos no final dos anos 80, início dos anos 90, que também tem a ver com o fortalecimento da ideia de democracia e participação cidadã, né? O segundo eixo seria a progressiva liberalização comercial no prazo de 10 anos. Acho que a gente pode grifar essa ideia de 10 anos aí, porque é importante. Isso aqui, claro que vai ficar na história esses 10 anos, mas a ideia é que esses blocos pudessem realmente ter uma agenda de liberalização que efetivamente se concretizasse nesse espaço de 10 anos. E o apoio à integração de cada um dos blocos, ou seja, principalmente um diálogo muito forte da União Europeia, que era um bloco muito mais antigo, um esquema de integração regional muito mais sedimentado, muito mais experiência, que o Mercosul tivesse, digamos assim, o mesmo êxito, né? E aí a ideia, olha, nós vamos apoiar o seu processo de integração regional, né? E ao mesmo tempo nós vamos trocar, e a cooperação nas áreas social e cultural, uma vez que os países latino-americanos, os países europeus, perdão, eles tinham, muitos deles sido metrópoles, né,
de colônias europeias, de colônias latino-americanas, e esses laços históricos, culturais e sociais não poderiam, então, ser dissociados de uma relação mais próxima entre os países da União Europeia e do Mercosul. Mas, como eu disse a vocês, na verdade, está dentro de um quadro muito maior da União Europeia e que queria uma aproximação com a América Latina e, claro, utilizava de um discurso, de uma retórica muito forte sobre esses laços comuns que os uniam, né, que tinham elementos que eram históricos e, por isso, facilitadores dessa aproximação. E aí o que eu posso dizer é que, digamos assim, acho que não vale a pena retomar com muitos detalhes, mas vale a pena dizer que nós estaríamos, então, no metade dos anos 90, no que nós falaríamos de uma quarta geração de acordos da União Europeia com a América Latina, que começou mais ou menos nos anos 70 e acompanhou a trajetória de ambas as regiões, né, que tiveram aí seus problemas, tanto os europeus tiveram que lidar também com ditaduras, com uma crise econômica internacional que, aliás, atingiu a todos na década de 70, com problemas relacionados à instabilidade das regras do sistema econômico internacional, já que o dólar, né, o dólar tinha sido recentemente rompido a sua paridade com o ouro, e o mundo estava tentando entender também o que estava acontecendo em termos econômicos, e, ao mesmo tempo, alguns países, por exemplo, da América Central, tinham sofrido duros golpes em termos de direitos humanos, também com ditaduras, inclusive com interferências militares dos Estados Unidos na região em plena Guerra Fria. Então, o que nós estamos falando é uma quarta geração de acordos que é mais profunda e que não é só não tem nem só o interesse de ser político, né, de apoio à democracia, mas também não tem interesse de tirar os objetivos econômicos. A ideia é, sim, uma aproximação econômica para facilitar, né, e trazer vantagens para ambos os lados. A América Latina, então, passa a ser um discurso estratégico para os interesses econômicos e políticos da União Europeia. É claro que a gente também tem que lembrar que é mais ou menos nessa época que os Estados Unidos voltam a se aproximar da América Latina, com uma política de aproximação para a realização de acordos comerciais, não só com o México, já que 94 é o ano que o México concretiza, junto ao Canadá e aos Estados Unidos, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, né? Mas já tinha sido uma aproximação anterior, e é nessa mesma época que os Estados Unidos também fazem a proposta para uma integração hemisférica, né, do hemisfério inteiro, das Américas. E a gente vai falar um pouco mais disso sobre a ALCA, né, ou essa possibilidade de formação da ALCA, que começa já também a ser articulada aqui, nesse momento, pelos Estados Unidos. Então, os europeus não podiam ficar de fora, né? Nós estamos falando de ser um ator internacional importante, que fala numa única voz, que se coloca numa região que tem laços econômicos e políticos históricos e mais profundos. Então, é exatamente isso que eles estão buscando, justamente com esse diálogo. Há uma preocupação europeia em relação à influência dos Estados Unidos, eu acabei de falar isso, mas, na prática, apesar dessa ideia de América Latina e também Caribe, embora seja uma região bem menos extensa, né? O Caribe é muito menor, mas a ideia, sim, é ampliar o êxito, né, dessas relações que, na verdade, não passaram de bilaterais ou interregionais. Tanto é que é mais ou menos nessa época, posterior a 94, 95, 96, 97, que a União Europeia fecha acordos de livre comércio com México e Chile, né? Que, na verdade, não é com nenhum bloco de integração inicialmente, não é com nenhum acordo já sedimentado, nenhum bloco já sedimentado na América Latina, pelo contrário. Ou é no âmbito bilateral, ou as articulações se dão mais realmente nesse âmbito interregional. Justamente vem aí a proposta de acordo de livre comércio com o Mercosul, né? Quando a gente sempre fala acordo União Europeia-Mercosul, nós estamos suprimindo a ideia do livre comércio, mas é livre comércio. Então, vai ser na mesma onda que vão esses acordos aí de âmbito bilateral e interregional. Bom, então, o acordo União Europeia-Mercosul buscou, então, compensar a iniciativa para as Américas, que é essa que é a proposta dos Estados Unidos para formação da ALCA, ou seja, um acordo
amplo de econômico e, sobretudo, de comércio, né? Mas não é só sobre comércio também, tinham muitos elementos embutidos, assim como o próprio Tratado de Livre Comércio da América do Norte, que é muito mais amplo que simplesmente uma área de livre comércio, inclui questões ambientais, questões financeiras, investimento, né, que acho que é importante. Os acordos de livre comércio, muitas vezes, eles dão essa impressão de que é liberalização, é zerar a tarifa, mas é muito mais complexo que isso, porque quem os propõe, tem uma visão muito mais ampla de onde quer chegar, né? Então, essa proposta do acordo da União Europeia com o Mercosul coincide também com uma posição mais incisiva dos Estados Unidos na região, no momento que a União Europeia, justamente porque assina o Tratado de Maastricht há menos tempo e coloca vários objetivos muito ambiciosos, como em termos de política externa e de segurança comum, também em termos econômicos, não só porque já se planeja uma unificação monetária, mas também porque tem que conformar o mercado comum também, que é bastante complexo, né? E, por outro lado, o Mercosul, que nasce buscando consolidar-se como um bloco de integração regional consistente, né? Que a gente sabe que não começa efetivamente só com objetivo econômico, mas também com objetivo político. Ele passa por um período de aprofundamento desses objetivos comerciais, puxados aí pela década de 90, toda a ideia do neoliberalismo que atinge a América Latina, mas aí também interpreta que tem que fazer esse equilíbrio de objetivos, né? A integração regional tem que avançar, é para isso que o Mercosul surge, cujos protocolos e tratados vão ser sucessivamente assinados e chancelados pelas partes para que isso aconteça. Bom, e aí eu coloquei aqui uma pequena ilustração sobre o que nós vamos dizer que é a diplomacia das cúpulas da União Europeia, América Latina e Caribe. Pode ver que aí eu acrescentei o Caribe, né? Embora eu tenha mencionado, a América Latina como um todo é muito mais mencionado do que o Caribe, mas, de fato, em termos oficiais, as cúpulas, né? Que, na verdade, ou em português de Portugal, seriam as cimeiras, que reúne o mais alto nível político entre a União Europeia, os representantes da União Europeia e do Mercosul, se fossem os primeiros ministros, os presidentes, os representantes de Estado e de governo, eles passam, então, a se reunir a partir de 99, ou seja, quando a proposta de um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul já tinha sido apresentada, né, pelos europeus. Então, o que acontece é que a negociação do acordo da União Europeia com o Mercosul passa a acontecer dentro desse âmbito de diplomacia das cúpulas que vai entre 99 e 2015, né? E aí, anteriormente, é só entre uma ideia de América Latina e Caribe, depois é dentro do âmbito da CELAC a partir de 2013. Mas a gente pode dizer que, enquanto foi União Europeia, América Latina e Caribe, digamos assim, foi muito mais coberto pela mídia, os objetivos foram mais estruturados, sistematizados, tinha uma conotação política mais forte. E ela acontecia mais ou menos de 2 em 2 anos, às vezes com espaço um pouco maior, dependendo também do sistema internacional. Tá? Mas o que acontece é que aquela ideia de associação estratégica que eu falei um pouco antes, em 3 eixos, vai reaparecer aqui e reaparecer de uma forma mais contundente nessas cúpulas. Então, a gente tem Rio em 99, Madrid 2002, Guadalajara 2004, 2006 em Viena, 2008 Lima, Madrid 2010, depois o ano da CELAC Santiago, Bruxelas, e a última não acontece, embora tenha sido propagandeada, ela efetivamente não aconteceu por vários pontos, né, por várias questões que a gente depois pode abordar, mas o fato é que também parece que o interesse de ambos os lados vão diminuindo e acontece também que os objetivos mais básicos também muitas vezes não vão acontecer. Então, até politicamente, essas cúpulas que geralmente têm grande cobertura, têm grande influência política, acabam se enfraquecendo de alguma forma. Mas por que eu estou colocando tudo isso? Porque exatamente em 99, que essa declaração do Rio de Janeiro, né, de Associação Estratégica Interregional União Europeia e América Latina, volta repetindo os 3 eixos de diálogo político, retomando a ideia de valores comuns,
o eixo econômico comercial e o terceiro, cooperação para o desenvolvimento, que aí é um pouco diferente do anterior, que falava mais de o estreitamento e apoio dos blocos e da integração regional, agora fala cooperação para o desenvolvimento, e claro, é muito mais do próprio lado da União Europeia para a América Latina. Nessa declaração também, né, que nessa cúpula, que há a apresentação do comunicado conjunto União Europeia-Mercosul sobre o futuro de um acordo de livre comércio Mercosul, ou seja, dentro da mesma proposta anterior, de 95, e aí sim, criação de um comitê birregional União Europeia-Mercosul para trabalhar sistematicamente encontros, reuniões, para que documentos, agenda, metas fossem, então, colocadas e alcançadas. Tá? O que eu posso falar de balanço sobre essa associação estratégica, que eu acho que é importante dizer, porque hoje a gente estuda praticamente o acordo União Europeia-Mercosul como se resumisse, basicamente a comércio. Né? Mas a gente tem que lembrar que o objetivo europeu, porque foram eles que propuseram a criação de uma associação estratégica, em grande medida por ideia da Espanha e posteriormente apoiada por Portugal, que eram os países mediterrâneos que tinham ainda mais laços com a América Latina e o Caribe, né? Eles que propuseram, olha, a gente não pode perder a oportunidade de nos aproximarmos da América Latina, é um momento importante, primeiro por conta dos objetivos de política externa da União Europeia, mas também porque esses países apresentam um grande potencial econômico. Afinal, muitos deles estão fazendo reformas liberalizantes, privatizando, abrindo aos investimentos, oportunidades de comércio. E é muito mais fácil que nós tenhamos interlocutores que têm uma história com esses países, e nós, Espanha e Portugal, somos os principais, e de fato eram, né? Tanto é que eles antes já tinham inaugurado uma cúpula entre os países mediterrâneos e os países latino-americanos, e são eles que ajudam a lançar ou que fortalecem essa ideia de uma associação estratégica União Europeia, América Latina e Caribe. E dentro, então, agora dessas cúpulas é que o Comitê Birregional, União Europeia-Mercosul, e as negociações vão acontecer, mirando principalmente o eixo 2 econômico-comercial. Aí o que eu posso dizer sobre as outras coisas? Os diálogos entre governos relacionados à democracia e direitos humanos, oposição às organizações internacionais, mas também, e aí também uma proposta de interlocução mais adiante de parlamentos, né? Existia essa proposta e houve, inclusive, uma relação mais próxima deles. E no caso de cooperação para o desenvolvimento, vários projetos da União Europeia para a América Latina relacionados à cooperação técnica, científica, educacional, que de fato aconteceram. E no eixo econômico-comercial, não era só no âmbito do Mercosul, ou depois da Comunidade de Nações, não. Na verdade, o próprio eixo econômico-comercial também favoreceu planos para facilitar investimentos, né, para ter um diálogo entre empresários, interempresarial, para facilitar, inclusive, pensar em normas, né, para desburocratizar ou facilitar o comércio. Então, era muito mais complexo, e essa é a ideia de uma associação estratégica, ou seja, a América Latina é estratégica para os europeus, para a União Europeia. Bom, mas as cúpulas são interessantes, mas o que nos interessa mesmo aqui é pensar uma trajetória do acordo para a gente entender, antes de analisar o conteúdo, os objetivos e fazer uma análise mais crítica dele. Oficialmente, não, apesar das cúpulas terem começado em 99, é no ano seguinte que começam as amplas negociações sobre o acordo de livre comércio União Europeia-Mercosul. Seria o primeiro acordo entre dois blocos regionais em processo de formação de um mercado comum. Ou seja, ambos, União Europeia e Mercosul, tinham como objetivo se tornar um mercado comum. Claro, com as assimetrias, com as diferenças aí de tempo, de trajetória, de elementos de impulso, né? E também com as suas dificuldades, cada um com as suas dificuldades características e próprias relacionadas à própria região. Mas por isso que nós falamos que é um acordo, seria o primeiro acordo birregional, porque
inclusive não só birregional, porque ambos são blocos de integração regional, cujo objetivo seria formar um mercado comum. Isso até então era inédito, não existia, a partir de 99, 2000, nenhuma proposta igual, né? Tão ambiciosa em termos individuais, quanto ambiciosa em termos coletivos, né? Dos dois blocos alcançarem isso juntos. Em 2001, a União Europeia lançou uma proposta unilateral de redução tarifária, então acho que isso é importante também ressaltar. Quem faz a proposta, né, o bloco que faz, o lado que faz a proposta, não só até o começo dessas negociações, vocês podem perceber, mas é a União Europeia que faz uma proposta unilateral em 2001. O Mercosul não lança contraproposta nesse momento. Não é só por ser um bloco ainda recente, mas porque parece que sempre a proposta é dos europeus para os mercosulinos, que analisariam. Obviamente, não teriam a obrigação de aceitá-la nesse primeiro momento. Mas, como vocês já sabem, essa história toda dura 20 anos de negociações, ou seja, de 99, 2000, né? Ou seja, a primeira cúpula do Rio até 2019, com 38 rodadas de negociação até junho de 2019, que é exatamente o mês que o acordo é oficializado, fechado, e foram 13 rodadas desde outubro de 2016. Então, a gente vai ver aqui um pouco mais de cuidado, como que as rodadas acontecem. Claro que eu vou ter que fazer uma análise mais panorâmica disso e resumir por que muitas vezes ela também para e é retomada. Tanto é que o tema Acordo União Europeia-Mercosul foi muito estudada até aí, mais ou menos 2004, 2005, 2006. Aí, diante dos problemas, para um pouco, depois é retomado um pouco mais, de 2010, e também recentemente, aí, depois de 2016, quando de novo as negociações foram retomadas. Ou seja, a academia, os analistas acabam, claro, se dedicando mais a estudar quando as rodadas aconteceram com mais continuidade. Quando essas rodadas foram paralisadas, suspensas, a academia também não tinha muito como expandir os estudos e as análises, tá? Então, a primeira vez que as negociações foram suspensas foi no período de 2004 a 2009. Eu vou falar um pouquinho depois por que isso aconteceu. Bom, então, de 2000 até 2004, houve muitos estudos técnicos, apresentação de propostas, e olha aí, 2004, se chega oficialmente uma lista de produtos a partir de ofertas finais de cada uma das partes para liberalização. Então, apesar da gente achar um acordo entre dois blocos, tudo, mas, na verdade, cada bloco apresentou uma lista daqueles produtos que se concordavam que seriam liberalizados no prazo aí oficial de 10 anos, que era a proposta inicial, e cujas tarifas seriam zeradas. Então, parece um pouco simples, cada um coloca os seus interesses principais, e nós avançamos a partir daí. Só que as coisas vão ficando mais complexas, porque a gente sabe que o comércio internacional não são só tarifas, né? Ele não é composto só de tarifas, e os interesses são muito complicados para a gente resumir a tarifas num mundo que começa, por exemplo, a se importar muito com o meio ambiente. Portanto, no mesmo ano, além das tarifas, os países já vão acrescentando ou mirando os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, começa a ter capítulos e adendos, análises técnicas que são acopladas em cada final de negociação ou de encontros que os ministros muitas vezes faziam, os representantes se colocavam lá, e isso pode ser tudo baixado, principalmente no site da União Europeia, que eu posso dizer para vocês que, infelizmente, no site do Mercosul, a gente não consegue acompanhar tudo com tanto critério ou de uma forma tão organizada, né? A Comissão Europeia deixou esses documentos muito mais disponíveis desde então, e você pode, acessando cada encontro, cada reunião, todos os pareceres e os documentos que são assinados ao final deles, né? O que acontece é que, bom, eu já vou explicar melhor, porque vários motivos vão fazendo com que as propostas de liberalização comercial vão sendo minguadas, os países vão ficando menos interessados, as dificuldades vão aparecendo,
ao mesmo tempo que a agenda vai ficando maior. É mais ou menos como a gente pensa lá o OMC, né? Quando nós também trabalhamos no âmbito multilateral, nós vamos falar, não é que não existam membros interessados no OMC, cada vez vão existindo mais, né? Vocês podem lembrar aí, desde 2001, a própria China, posteriormente a Rússia, até hoje, né? São 164 membros na OMC e tem vários candidatos, esperando uma autorização para ver se cumprem todos os critérios de uma economia capitalista competitiva e tal, ou também cumprem com as exigências da OMC. Aqui é a mesma coisa. Os países vão aumentando o diálogo, expandindo a agenda, e aquelas propostas, às vezes, mais básicas de redução tarifária, que são a partir de lista de produtos, ou vão ganhando exceções, né? Ou vão sendo trabalhadas ou negociadas paralelamente, por exemplo, a barreiras não tarifárias, o que complica tudo. Porque a gente sabe que tarifa é muito mais fácil de negociar, porque você enxerga a redução da tarifa, você coloca um cronograma, que pode ser que não seja cumprido, mas, enfim, a ideia é que ele seja cumprido até zerar essas tarifas, um processo que a gente chama de desgravação tarifária, mas, ao mesmo tempo, nós também sabemos que diversos interesses vão sendo colocados. Aí a gente, por exemplo, pensa em uma União Europeia que vai sofrendo alargamentos, né, que tinham 15 membros, depois vai expandindo, em 2004 ganha 10 membros, enfim, isso eu vou retomar também, mas vai ficando muito complexo falar numa única voz. Ao mesmo tempo, isso acontece com o Mercosul, com as diferenças que vão sendo mostradas internamente em cada bloco, e, por outro lado, colocar isso na mesa de negociações também vai ficando mais complicado. É por isso, então, que, apesar de uma aparente boa vontade em 2004, quando essa oferta final é apresentada, as propostas vão sendo enfraquecidas, né, e, no final das contas, ficando muito esvaziadas. Acho que essa é uma boa palavra. Portanto, no mesmo ano em que essas ofertas finais são apresentadas, nós vamos falar mais sobre isso, as negociações também foram suspensas. Para relembrar vocês, é no mesmo ano que o Brasil, principalmente, encabeça a paralisia das negociações da ALCA, como aquele grande acordo de livre comércio hemisférico proposto pelos Estados Unidos. É claro que nós já estamos falando de uma América Latina, Barra do Sul, né, que nós vamos também ter essa diferenciação mais clara a partir daí, mas que já não aceita mais ou não entende que é um mérito ou alguma coisa muito significativa ter uma proposta europeia norte-americana. Esses países estão começando a ter mais força e personalidade para dizer o que querem e o que não querem. Não é só porque é uma grande potência que faz essa proposta e que eles também estão ávidos por fechar acordos de livre comércio que eles vão aceitar. Então, nem os Estados Unidos são bem-sucedidos nessa grande proposta e nem os europeus, a verdade é essa, pelo menos não com o Mercosul, né? Claro que os europeus não vão esquecer essa estratégia de acordo de livre comércio com a América Latina, eles vão fazer isso de outras formas, tá? Bom, e aquele prazo, né, dado lá em 95, que em 10 anos isso seria fechado, esse acordo com o Mercosul seria fechado, não aconteceu e os 10 anos se passaram, o prazo se esgota e aí tem que, de alguma forma, repensar a estratégia, o calendário, para ver como é que isso fica mais adiante. Mas, para vocês verem aí, nós já estamos falando de 10 anos de nada acontecer na prática. Enquanto isso, os outros eixos de cooperação estão acontecendo, né? A cooperação para o desenvolvimento está acontecendo e um diálogo mais intenso político também está, seria não reconhecer também um pouco do esforço europeu de colocar em prática esses projetos. Que hoje eu digo para vocês também que não existem mais, existiram alguns projetos muito importantes da América Latina para os países do Mercosul e da América Latina em geral, né, da União Europeia para a América Latina em geral, que também foram minguando à medida que a Europa foi se interessando por outras regiões do mundo. Bom, mas por que as negociações foram paralisadas nesse período? Primeiro, que a gente poderia elencar um monte de fatores. Eu tentei resumir os mais importantes aqui para facilitar um pouco o entendimento de vocês. E porque no outro momento que elas vão ser paralisadas, essas razões não mudam muito, né? Bom, primeiro que, claro, a posição
de Mercosul e da União Europeia era muito diferente, principalmente relacionados ao mercado agrícola e de carne, ao mercado pecuário, né? O Mercosul, vocês sabem, sempre foi, né, os países do Mercosul sempre foram uma grande potência na produção agrícola e pecuária. O Brasil e a Argentina são os maiores produtores do mundo de vários produtos, inclusive na produção de carne, né? O Brasil, carne bovina, de frango e suína também. O que nós não produzimos tanto quanto os europeus é carne de carneiro, que eles apreciam mais que nós e também investem mais do que nós. Mas se vocês olharem a pauta comercial do Brasil e da Argentina, nos últimos 20 anos não muda muito. Os principais produtos exportados geralmente, né, oscilaram um pouco, mas foram soja, café, suco de laranja, milho, açúcar, né? Basicamente isso. No caso da Argentina, trigo e muito mais carne também proporcionalmente a essa representação. Depois eu tenho os dados aqui um pouco mais ilustrativos para... Mas o fato é que aí, claro, Uruguai e Paraguai são países muito menores em termos de escala de produção, de tamanho de território para isso, mas que também dependem muito da produção e exportação desses produtos e que são competitivos. Quando eu vou dar essas disciplinas, né, essas aulas, seja em comércio, integração regional para os meus alunos, eu sempre reforço, olha, não imaginem que o Brasil é simplesmente um grande produtor agrícola, né? Não é só isso que nós fazemos nos últimos 20 anos, nós temos relativamente uma produção, uma diversificação industrial grande para a região. Obviamente, nós estamos falando de América Latina. É claro que há um grande processo de desindustrialização dos anos 80, esse argumento muito forte entre vários economistas e analistas, e que realmente o agronegócio, e eu estou falando de uma indústria do agronegócio, né, também vai se fortalecendo por uma opção brasileira, argentina, uruguaia, né, pelas vantagens comparativas, mas também pelas vantagens competitivas. Nós investimos na tecnologia, nós investimos na melhoria de sementes. A Embrapa, no Brasil, teve um papel importante na melhoria de sementes, de técnicas, de várias coisas, ou seja, tem um crédito agrícola disponível e com taxa de juros muito atraente. Enfim, aqui nós nos tornamos uma potência agrícola a partir de uma indústria, né, que exige tecnologia, exige qualificação, muitas vezes, da mão de obra, mas que não emprega muita gente, né, e que não é o terceiro setor mais importante no Brasil atualmente, depois de serviços, que é o principal, comércio, e agricultura é o terceiro, apesar da gente realmente ser muito competitivo, exportar muito. Então, sempre lembrem-se disso. É muito difícil que os europeus, com uma escala muito menor, embora tenham feito uma revolução agrícola no campo muito antes do Brasil, né? Desde a Segunda Guerra Mundial se tornar uma grande potência por escolha, por investimento público também, com muitas melhorias genéticas, pesticidas, herbicidas, uma revolução realmente muito forte no campo. Acho que isso que é importante. Mas justamente por o setor agrícola ser muito importante e sensível para ambas as partes, para os países do Mercosul, para a União Europeia, é que efetivamente a oferta agrícola foi muito sensível para esse, e continua sendo para o acordo União Europeia-Mercosul. Para vocês terem uma ideia, até 2004, a agenda agrícola nem apareceu, né? E se a gente se recordar, lá na OMC a mesma coisa, a gente só teve um acordo de agricultura amplo, geral, na OMC, no GATT, né, uma oferta no final da rodada do Uruguai, no GATT, que foi final em 94, assim mesmo, um acordo sobre subsídios, que nem era tudo isso. Tá? Mas sempre se lembrem disso. O principal ponto sensível aqui, neste acordo, foi e continuará sendo a agricultura. E o mercado pecuário também, né, a produção de carne. Bom, para o Mercosul, as propostas da União Europeia, desde o começo, foram muito insuficientes, porque se a gente é mais competitivo nisso, é obviamente que eles vão querer que nós não vão querer facilitar tanto a nossa vida, né? E eu já vou falar também por que, apesar de não empregar tanta gente também na Europa, os europeus supervalorizam o setor agrícola lá. Mas o que acontece é que essa proposta aí da União Europeia de cotas, né, para muitos elementos, para exportação de carne, de outros critérios também, até de produtos já mais elaborados, como queijos, né, propôs cotas apenas para o grupo de processados, frango, carne bovina, suína, etanol e milho,
fizeram poucas concessões, ou seja, não pareciam que de fato estavam muito preocupados com a situação mercosulina ou com os interesses mercosulinos. Desde o começo, os países do Mercosul se sentiram muito frustrados com relação à proposta da União Europeia. Aí, eu adendo que eu queria fazer, que é até o tema da minha tese, que eu estudei, né, no período do doutorado, que essa política agrícola comum, que a gente denomina pela sigla de PAC da União Europeia, é uma política muito antiga. Na verdade, é a primeira política comum da União Europeia. Depois que a gente estuda lá as comunidades, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, Comunidade Econômica Europeia, Comunidade Europeia de Energia Atômica, a primeira política que nós estudamos comum, né, que agrega todos os Estados-membros e que acontece mais ou menos concomitante à política comercial, ou seja, os países deixam de ter ingerência sobre a sua própria política agrícola e também comercial, é essa daí, a PAC, que é de 62, né? E ela é muito complexa, porque desde sempre ela tem como objetivo proteger o mercado agrícola europeu, que, na verdade, também já em 62 não representava uma parte do PIB dos países europeus. Talvez com exceção de alguns, né, ainda muito mais agrários, como a Itália, por exemplo, em termos dos países que foram os Estados-membros da União Europeia, mas à medida que esses países voltaram a se industrializar com a recuperação econômica pós-Segunda Guerra, a agricultura foi perdendo espaço, né? Mas a PAC efetivamente manteve seus objetivos. E aí acho que a gente tem que... Eu posso resumir essa ideia, a PAC continua existindo até hoje, ela compete com a política, com os Farm Bills norte-americanos, como as que mais subsidiam produção agrícola no mundo. É muito difícil, mesmo que o Brasil seja um país considerado também protecionista na área agrícola, com muitos subterfúgios para estímulo à agricultura, a gente não pode comparar nem o orçamento da União Europeia, né, para isso, que ainda é proporcionalmente muito grande, a segunda política praticamente com mais o fundo agrícola, né, e rural, é um dos que mais recebe aportes dos países para ser distribuído. E há países muito protecionistas que não abrem mão de nenhum jeito com relação a isso, que é a França, Irlanda, Hungria, mais adiante, né, que foram os países que foram entrando, que são países que dependem muito da agricultura, cuja economia depende bastante da agricultura ainda, mas principalmente a França. A França, como um país que sempre defendeu a política agrícola comum e que teve que negociar muitas vezes com a Alemanha para conseguir algumas contrapartidas, mas conseguiu. Acho que é esse que é o ponto. Nós vamos retomar um pouco aqui a PAC à medida que der tempo, tá? Mas só para lembrar, PAC foi e continua sendo, desde o começo, um entrave para o Mercosul, para a abertura, acesso ao mercado dos produtos agrícolas do Mercosul. Bom, outro ponto que nós podemos dizer que facilitaram essa paralisação, que ajudou essa paralisação da rodada, foi a preocupação da União Europeia com a expansão para o leste, com 10 países em 2004. Bulgária, Romênia, né, República Tcheca, vários países que foram agregados aí. Não, República Tcheca foi depois, perdão. Mas vários países que tinham um nível de desenvolvimento que precisavam de muitos fundos estruturais, mas a Europa teve que se preocupar com eles, porque foram 10 países de uma vez só, né? Isso não é fácil. Ok? Bom, mais ainda elementos. A União Europeia exigia maior abertura do Mercosul no setor de serviços. Olha lá, enquanto o Mercosul queria abertura da União Europeia para o setor agrícola, eles queriam abertura para os serviços. E compras governamentais, obviamente, aí vocês podem falar de serviços financeiros, de transporte, de consultoria, de diversos tipos. E compras governamentais, claro, para os países do Mercosul, que eram muito protecionistas nesse sentido, para favorecer fornecedores locais, né, fornecedores nacionais, agora teriam que competir com fornecedores europeus também. Bom, aí houve dificuldades de coordenação da posição Brasil-Argentina no Mercosul. Acho que 99 é um ano muito significativo para o Mercosul, em função do final daquela paridade do real com o dólar, né, do plano real, que estabilizou a economia brasileira, e que quando houve esse rompimento e o Brasil deixou de manter aquela paridade pré-estabelecida, essa desvalorização cambial provocou uma grande entrada de produtos na Argentina, prejudicando muito o que estava acordado ali naquele momento e dificultando muito a competição dos produtos argentinos com os produtos brasileiros. Isso foi um abalo para o Mercosul
nos primeiros anos do novo século, né? Mas, ao mesmo tempo, acho que houve uma mudança muito significativa com a entrada de vários países, de vários governos no início dos anos 2000, nesses países que eram muito mais ou de centro-esquerda e muito mais afeitos a uma ideia de cooperação sul-sul, de olhar para o sul, porque nós sabemos quais são os nossos problemas, nós podemos dar uma interpretação melhor para isso, nós podemos nos olhar e buscar canais de cooperação que sejam muito mais adequados para nós. Até porque vários desses países, no início dos anos 2000, 2002, 2003, já começaram a surfar na onda de preços altos das commodities e, de alguma forma, eles tinham uma boa performance econômica, né? Então, aí o Mercosul passa a ser mais valorizado, né, pelos seus governos. A gente pode, depois também, se der tempo, falar mais sobre isso, e vários outros fóruns de cooperação sul-sul no mundo inteiro foram surgindo aí a partir do início dos anos 2000, demonstrando que os países não precisavam necessariamente olhar para o norte ou receber orientações do norte. Era um grande momento de revisão do consenso de Washington também, um balanço dessas políticas neoliberais, enfim. E aí, no caso do Mercosul, ainda teve descontentamento do Uruguai, que na verdade também era do Paraguai, com países muito menores, que não recebiam, digamos, algumas compensações por serem muito menores em relação aos outros países, e um olhar, por exemplo, do Uruguai para os Estados Unidos, querendo fazer acordo de liberalização de investimentos. E como vocês sabem, o Mercosul, né, apesar de esse discurso ter sido muito mais enaltecido nos últimos anos de negociações bilaterais, ele não permite uma negociação. Se a ideia é ser o mercado comum, existe uma cláusula alfandegária que proíbe os países de negociarem bilateralmente com qualquer outro. E aí, essa ideia do Uruguai era tentar, já nesse momento, dar uma flexibilizada nisso. Um discurso que o Brasil vai adotar um pouco mais para frente, mas que isso desconstruiria a ideia de mercado comum efetivamente, como nós estudamos o que deve ser, né? Um mercado comum. Então, depois, perdão, vou só voltar aqui para vocês verem, então, que eu coloquei que as negociações foram suspensas em 2004 e ficam suspensas até 2009. Depois, em 2009, elas vão ser relançadas, mas em 2010 apenas é que as partes prometeram concluir um acordo ambicioso e equilibrado entre as regiões. Aí também nós já estamos falando de um outro momento, de um momento pós-crise econômica de 2008, né, depois da quebra do Lehman Brothers e todas as repercussões a partir da economia norte-americana, dificuldades econômicas gerais no mundo inteiro, isso não é algo irrisório naquele momento. E aí eles voltam a ter um interesse de novo, tanto pelo contexto, também pelas dificuldades que cada parte está tendo em realizar outros acordos, ou ter outras estratégias de retomada do crescimento econômico. Mas, na prática, a gente sabe que as expectativas eram baixas. E aí eu posso falar para vocês que um dos itens continua sendo, que já era tradicionalmente também uma pedra nessas negociações, que era o que a gente chama pela sigla de Copa-Cogeca, que na verdade é uma sigla em francês, de uma agregação de vários sindicatos de produtores rurais da Europa. Então, imaginem que tem sindicatos da Irlanda, sindicato da França, sindicato da Alemanha, eles se reúnem todos num grande sindicato, uma grande representação de produtores rurais, chamado Copa-Cogeca, que pressiona diretamente as negociações comerciais da União Europeia de uma maneira geral. Eles são muito fortes, muito bem organizados, eles têm muito recurso, né? Além das associações de produtores nacionais, que também já faziam esse trabalho, né? Então, é um duplo... são lobbies, né, realmente muito fortes, organizados, que passam a todas as reuniões que vão ter grandes representantes da União Europeia, do Mercosul, estarem presentes e dizerem a que vierem. Se você abrir o site de qualquer um deles, você vai ver os comunicados, as manifestações contra, inclusive manifestações presenciais na Champs-Élysées e outros lugares com tratores, né, para mostrar, olha, isso não vai ser possível, esse acordo não vai sair. E aí tem muito a ver também com, além desses sindicatos serem tradicionalmente muito fortes, historicamente muito fortes, há no imaginário do povo europeu, da União Europeia, que o campo é muito importante, né? Que o campo alimenta a cidade, que o campo tem um papel também na sustentabilidade,
na conservação da natureza. Então, é muito mais profundo que se falar somente em preços ou que custa muito subsidiar tudo isso. Na verdade, o consumidor, muitas vezes, ele sabe que ele está pagando mais, porque as tarifas de produtos estrangeiros são altas. Eles têm que comprar os produtos nacionais. Mas, ao mesmo tempo, é muito complexo explicar, porque está numa visão idílica dos europeus de que o campo é importante, portanto, os produtores rurais também são e precisam ser protegidos. Mas, ao mesmo tempo, nesse final de década, aconteceu muitas transformações no sistema internacional importantes de dizer. Uma delas é a paralisia da rodada Doha. Por si só já é um problema específico, mas o que acontece é que os acordos, como esse da União Europeia e do Mercosul, ficam em stand-by esperando que um acordo geral de agricultura mais ambicioso seja negociado no OMC, porque é como se ele balizasse os acordos de livre comércio. Então, se não existe um acordo que efetivamente barre os subsídios, que barre, por exemplo, bancar preço mínimo, como faziam os europeus, que retirar excesso de oferta do mercado, como faziam os europeus, de subsidiar praticamente com crédito de baixo custo, muitas linhas de, por exemplo, de tratores ou maquinário, que era uma coisa também que eles faziam. Além de oferecer um fundo gigantesco, bilionário em termos de euros, era muito difícil competir. E se não existisse esse ponto que balizasse esses subsídios, lá no multilateralismo seria muito difícil também de países como os países do Mercosul pressionarem a União Europeia para fazer isso. E não era só a União Europeia, não, O próprio Estados Unidos, a Coreia do Sul, a Suíça, Noruega, países que muito protegiam o seu mercado agrícola, mesmo que não fossem muito competitivos. E aí tem a maior importância da China, A China passa a ser não só esse global player, esse global trader, com muito mais força nessa década, já era no início do século, mas passa a ser maiores parceiros comerciais de Brasil, de Argentina, e também cada vez mais importante para os europeus. E aí eles vão olhando, o Mercosul está tão difícil, com a China pode ser mais fácil, um país só, muitas oportunidades, não é só em comércio, a gente tem também interesse em comprar muito, porque também os Estados Unidos já estão fazendo esse movimento, enfim, e além de buscar outras parcerias comerciais. Eu acho que isso é um olhar tanto dos europeus, que eu imagino que vocês tenham visto na aula anterior sobre acordos comerciais da União Europeia, muito mais diversificados, várias regiões do mundo, como faziam os norte-americanos e os chineses também, E já faziam acordo de livre comércio com vários países do mundo e do próprio Mercosul. Essa China é muito importante para nós, apesar da União Europeia também ser em termos comerciais, mas a China está aí disposta a negociar com muito mais facilidade. Aí vocês já sabem as mudanças no Mercosul, essa ideia do Mercosul social, a cooperação aberta em outros setores, enfatizados por esses governos ainda de esquerda e centro-esquerda, ou seja, não é que a parte econômico-comercial deixe de ser importante, mas o Mercosul valoriza a agenda em outras áreas e, com isso, a agenda econômica não é mais a que predomina nas negociações dentro do Mercosul. Bom, aí tem muitas divergências. A indústria automobilística sempre foi um ponto também que os europeus pressionaram os países do Mercosul para diminuir. Vocês sabem que também é uma indústria muito importante para o Brasil e a Argentina. Aliás, a gente tem um acordo de cooperação econômica específico Brasil e Argentina sobre peças automobilísticas e automóveis, para facilitar, desburocratizar, ficar mais fácil. Divergência sobre carne bovina, que é algo que os dois blocos produzem muito, açúcar e produtos lácteos. Só que o nosso açúcar é muito mais competitivo, porque o deles é de beterraba, muito mais caro. E produtos lácteos que há muito tempo os europeus produziam em excesso, acreditem ou não. Eles colocavam, nos anos 80, início dos anos 2000, excesso de produtos lácteos, leite, queijos e outros, no mercado internacional, preços muito baixos, em função de um excesso de produção. Bom, de 2010 a 2016, as negociações ficaram suspensas novamente. Então, nós temos de novo um período interregno aí, com drásticos efeitos da crise econômica internacional, sobretudo sobre os países da União Europeia, e todos os problemas sobre crise da dívida soberana, recorrer ao FMI, à Troika, problemas com balanço de pagamentos, etc. e tal, que foi muito custosa e ainda é a própria União Europeia, e dificuldades no Mercosul. Então, todo mundo tem dificuldades domésticas, Aqui nós tivemos suspensão e todo o imbróglio com relação à suspensão da Venezuela, depois que a gente tinha
enfim, vários problemas relacionados a respeito aos valores do Mercosul, né, que não tinham oficialmente, ou pelo menos na interpretação dos governos que votaram, sido seguidos, isso era um valor caro para o Mercosul. E aí, então, nós tivemos mais 6 anos praticamente parados. Volta esse interesse com um outro cenário. Primeiro, uma guinada direita nesses países da América do Sul, aqui do Mercosul, e aí nós tivemos o Macri na Argentina em 2015, o Temer em 2016 no Brasil, e outros governos também que, de alguma forma, tinham uma agenda mais liberal e de diversificação da agenda. Deixa eu ver, faltam 5 minutos mais ou menos aqui no meu horário, 6 minutos. E, ao mesmo tempo, existiam vários outros acordos que eram mega acordos regionais, mega acordos comerciais, como o Trans-Pacific Partnership e o Acordo Transatlântico, cuja sigla é esse TIPP aí, que não estavam funcionando, não estavam, as negociações não estavam andando a contento como os europeus imaginavam, né? Porque até então eram grandes acordos que eles teriam oportunidades primeiro com os países do Pacífico, no primeiro caso, e no segundo caso, uma grande aliança transatlântica com os Estados Unidos. Como em 2017 é eleito o governo Trump, né, aí as coisas mudam de cenário completamente. E aí a oportunidade que os europeus viam nesses 2 acordos, esses mega acordos, não se concretizaram como eles imaginavam. E aí, portanto, em 2016, com essas mudanças contextuais, o Mercosul volta a ser interessante. E aí que está, né? Nós temos também um grande interesse dos europeus de fechar isso, e mais ainda do Brasil e da Argentina de mostrar serviço. Por isso, então, em 28 de junho de 2019, em Bruxelas, nós tivemos efetivamente a concretização desse acordo, aí estão as fotos, né? A Frederica Mogherini, que é a representante da Comissão Europeia, dos assuntos externos da União Europeia. E aí eu coloco sempre para os meus alunos esse efeito CNN, porque é sempre muito bonito essas fotos em que está todo mundo fechando o acordo, na foto do posterior, né, o aperto de mãos, enfim. Depois de 20 anos, o governo Bolsonaro, Macri e os representantes da União Europeia finalmente se reúnem em Bruxelas e o negócio anda, né? O que tinha sido parado tantas vezes, por tantos problemas, avança por uma questão contextual e de vontade de quem estava ali fazendo acontecer na hora, né? E aí eu coloco o efeito CNN porque é a cobertura mesmo jornalística, isso importa para os políticos, principalmente aqueles que querem ser reeleitos, ou aqueles que estão no começo de mandato já querem mostrar que vieram para mudar tudo, neste caso, né? Bom, a gente pode depois ter mais tempo para conversar especificamente sobre o acordo, mas o que eu posso dizer para vocês é que é um acordo de livre comércio, né? Ou seja, uma formação de uma área de livre comércio, perdão, ali que está livre, está em espanhol, acho que o slide pegou na hora, porque muitas coisas eu comecei a traduzir mesmo de documentos em espanhol, mas nós estamos falando de acesso a mercados, né? Acesso a mercados, que acho que é a palavra mais técnica para isso. Então, nós temos bens agrícolas e alimentos, nós temos bens industrializados, nós temos serviços, propriedade intelectual, investimentos, barreiras técnicas, normas sanitárias, fitossanitárias, compras governamentais, desenvolvimento sustentável, defesa da concorrência e transparência, subsídios, regras de origem, medidas antidumping, indicações geográficas, que essa é também uma novidade, pequenas e médias empresas, mecanismos de solução de controvérsias ou disputas e diálogos, trocas de informações sobre efeitos na saúde animal, vegetal e humana, basicamente. São capítulos que são apresentados no acordo, né? Tudo isso sobre acesso ao mercado a bens e serviços, facilitação de investimentos e todo o resto são normas. Normas sobre propriedade intelectual, normas sobre barreiras técnicas, normas para compras governamentais, desenvolvimento sustentável e assim por diante. Então, para vocês verem que começa lá falando de tarifas, lá na metade dos anos 90, mas ao longo de 2004 para frente, todas as vezes que as rodadas aconteceram, as negociações avançaram, os temas foram ficando muito mais complexos. E são temas muitas vezes negociados no OMC também. Só que a gente sabe que, no caso de um acordo geral, acordos gerais lá, ou mesmo avanço nos acordos que já existem, por exemplo, sobre barreiras técnicas, está paralisado, não temos tido muito avanço. Então, realmente, um esforço muito maior de fazer acontecer aqui na mesa de negociações aqui. Bom, aí eu coloco aí que
comunicado da Comissão Europeia sobre o fechamento do acordo e as regras gerais foram disponibilizadas no mesmo dia, no 28 de junho de 2009. Mas naquela época eu já fui ver o site, achei muito estranho, porque os termos do acordo não ficaram públicos. Eles só foram publicados, o texto final mesmo, em 23 de janeiro de 2021, ou seja, mais de um ano depois, né? E agora nós estamos numa fase que todos os Estados-membros de cada uma das partes precisam ratificar o texto. Então, vocês conseguem hoje ver, mas antes a gente acessava o site do MRE em 2019, até 2020, a gente não achava nada. Nós achávamos na página da Comissão Europeia, que dizia, pela interpretação dela, como seria o acordo, né? Praticamente um fact sheet um pouco mais explicativo, que também era muito estranho. Sempre um ponto de vista que a União Europeia indicou que essas regras são modernas, é o que há mais de moderno em termos de um acordo de livre comércio, são os elementos que mais são completos em termos de regras sanitárias, assim por diante. É sempre um jeito assim dos europeus dizerem que eles é que estão dando as diretrizes do que deve ser. E no fundo, não deixa de ser assim, né? É claro que nós estamos falando de um acordo muito importante, eu já estou terminando, tá, Regiane? Um acordo muito importante com uma população muito grande, né, juntando aí praticamente 770 milhões de habitantes nos dois lados, com PIB muito significativo, claro, com muitas assimetrias, nós temos aí, na verdade, não são mais 28 países da União Europeia, são 27, mas PIBs, bastante o PIB da União Europeia, colocando todos hoje praticamente perto dos 20 bilhões de dólares, né, apesar do momento também mais difícil dentro da União Europeia nos últimos anos. Mas nós estamos falando aí, juntando tudo, de 25% do PIB global, 37% das exportações mundiais de bens e serviços, 91% de desgravação, que é mais ou menos o que vai acontecer, ou que está proposto, né? E inclui também uma facilitação de investimentos, né? Acho que isso também é importante, não é só as duas partes têm uma relação importante de investimentos. Eu vou falar muito brevemente sobre o que eu entendo são os principais pontos do acordo, mas, assim, basicamente, no lado de bens industrializados, a gente pode dizer que a União Europeia se compromete em praticamente liberalizar totalmente as exportações industriais do Mercosul, e nós, em contrapartida, só vamos liberalizar 92% num prazo de 10 anos, com algumas exceções, por exemplo, ao setor automobilístico, que tem mais tempo, né? Sendo que no começo 80% já vai se acontecer, o resto vai acontecer no resto do prazo, no prazo que faltar. Mas acho que é importante de dizer que o final desse quadrinho azul mais forte, que o Mercosul removerá totalmente as tarifas de bens de setores-chave da União Europeia, como carros, máquinas, equipamentos e produtos farmacêuticos. Ou seja, exatamente os setores que nós não temos tanta competitividade, nós vamos abrir 100%, né? Nos demais setores, em geral, os estudos econométricos com modelo de equilíbrio geral mostram que nós não teríamos muito a ganhar em termos de produtos industrializados. A nossa maior potencial de ganho seria o mesmo sobre os bens agrícolas, e aí realmente é um pouco mais equilibrado as ofertas de ambos os lados, mas vão existir cotas. Nós também vamos ter que liberalizar lá 93% das importações de bens agrícolas da União Europeia num período de 10 anos. Acho que é importante dizer aí no quadrinho à direita, também no final dele, que nós vamos liberalizar 100% de bens como vinho, a bebida spirits, frutas frescas, pêssegos e tomates em lata, malte, biscoitos e refrigerantes, né? O que não vai acontecer na mesma medida em relação aos europeus para nós. Então, o que eu quero dizer também é que, assim, o que está claro aqui é que mais bens agrícolas poderão entrar no mercado europeu em termos tarifários, mas vão existir muitas cotas, né, para vários tipos de produto. E bens agrícolas processados, esses vão entrar praticamente sem tarifas nos países do Mercosul. Essa é a promessa, né? Ou seja, bens agrícolas processados têm valor agregado maior do que outros bens agrícolas naturais. E produtos que os europeus têm mais interesse, por exemplo, o etanol, eles vão facilitar a entrada dos bens mercosulinos. Aí nós vamos ver, só para falar de transparência, concorrência. Na verdade, as partes têm que ser muito transparentes nos procedimentos de importação e exportação, e as suas atualizações têm que ser regulares, mas em casos de exceção, algum aumento da tarifa pode ser utilizado.
E no item de baixo, subsídios, o acordo contém provisões de subsídios proibitivos e medidas com efeitos equivalentes para assegurar, ou seja, também é possível justificar o uso, mesmo que momentâneo, de subsídios em alguns momentos. Então, também não está 100% garantido que isso não vai ser usado. Para terminar, normas sanitárias e fitossanitárias, normas são da União Europeia, mas seguem as exigências da União Europeia. Perdão, as normas são da OMC, mas seguem as exigências da União Europeia, ou seja, são as mais altas possíveis. A gente sabe que normas sanitárias e fitossanitárias muitas vezes são usadas de uma maneira não muito transparente, porque não dá muito para dizer como é que o produto foi manipulado, isso não está de acordo. Isso, na verdade, são justificativas para barreiras comerciais, tá? E isso tem que seguir os critérios da União Europeia, como se os países do Mercosul não conseguissem fazer por si só, não tivessem critérios suficientemente altos para garantir a segurança dos produtos, né, que não vão ser contaminados, etc. O final aí, cooperação e diálogos, né, que é para trocas de informações sobre saúde animal, vegetal, biotecnologia e segurança alimentar para garantir as melhores práticas. Promoção do uso prudente e responsável de antibióticos e pesticidas, que a gente já sabe que os europeus, há muito tempo, o Copa-Cogeca, por exemplo, diz que o Brasil e os países do Mercosul utilizam em níveis mais alarmantes níveis de pesticidas ou antibióticos sobre produtos vegetais e carnes. Isso também seria um grande empecilho para a importação, porque no Mercosul os critérios são muito mais rigorosos. Bom, o resto a gente pode discutir aqui, mas, por exemplo, o acordo diz que as regras de origem, perdão, ali de novo está com ele, mas tem que ser em linha com as normas modernas da União Europeia e com outros tratados de livre comércio europeus. Tem um primeiro capítulo sobre indicações de origem, a primeira vez que entra nisso, né? É uma mistura de propriedade intelectual com marcas e proteção de segredos comerciais. Por exemplo, o queijo parmesão só pode ser usado pela região de origem, gorgonzola, o champanhe, que mais? A cerveja de Munique, e assim por diante. Aqui no Brasil também, né? Seriam patentes de nomes que não poderiam ser replicados ou não poderiam ser copiados, o tipo de produto no outro mercado. É para garantir mesmo uma certa indicação da originalidade, da nacionalidade, da região do bem mais específico ainda, né? Então, tem todo um jeito de tratar. Tem um capítulo de desenvolvimento sustentável, que a gente pode discutir aqui, mas são zonas cinzentas, porque apesar realmente do discurso europeu ser muito mais criterioso sobre isso e ter a ver com a própria política agrícola, política ambiental europeia, de alguma forma, proteção ambiental, aplicar normas de forma reiterada, como devem ser as leis ambientais, também não está muito bem específico como você vai infringir ou não esses critérios. Tá? Mas o que fica claro por todos os estudos antes do fechamento do acordo, que vinham sendo feitos desde o final dos anos 90, tanto na Europa quanto no Mercosul, é que os países do Mercosul teriam muito menos a ganhar em termos de acesso ao mercado dos produtos agrícolas, como a gente gostaria, né? Claro que ainda o nosso maior potencial seria isso, mas ainda abriria mais oportunidades para a União Europeia comprar matérias-primas mais baratas da União Europeia, o que acabaria aprofundando o nosso modelo de uma escolha por um agronegócio mesmo. Tá? E assim mesmo, nem todos os setores do agronegócio sairiam vencedores. O maior potencial de ganho dos países do Mercosul seriam na área agrícola, caso o acordo se cumpra, e assim mesmo, como eu disse, em alguns setores também. Bom, depois eu tenho alguns outros dados sobre saldo comercial e importância de um mercado para outro, mas a gente pode deixar, porque eu já estourei aqui meu tempo, já até ultrapassei um pouco, acho que a gente pode deixar para um outro momento. Tá bom, Regiane? Muito obrigada. Patrícia, muito obrigada pela sua excelente aula, você discorreu muito bem a trajetória do acordo, né? Então, como você mesma disse, acho que você tem que parar a apresentação agora. Corta a apresentação. Como você mesma disse, né? A gente, enquanto professores, a gente gosta de fazer apresentar essa trajetória histórica, que tem um porquê, para a gente entender por que hoje o acordo é tão difícil de sair, as idas e vindas, os interesses, né? Isso ajuda a entender todas as dificuldades atuais. Gostei demais da aula, e não apenas eu, né? O pessoal aqui tem elogiado a sua aula.